Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Dando prosseguimento à nossa série de leituras comentadas das meditações de Marco Aurélio, prosseguimos com a leitura do livro primeiro, desta vez abarcando da entrada 5 à entrada 7, da seção 5 a 7, ou capítulo 5 a 7, nos quais veremos Marco Aurélio falar dos seus mestres, começar a falar dos seus mestres. Nas primeiras entradas ou primeiros capítulos, vimos que Marco Aurélio faz um exercício de reconhecimento, estendendo sua gratidão a pessoas de sua família, o seu avô paterno, o seu pai, que ele tinha conhecido bem pouco, a sua mãe e o seu bisavô da parte materna, e agora veremos alguns dos seus mestres, ele que tanto deveu aos seus professores, tendo recebido uma educação, como ele mesmo reconhecia, excelente. A entrada 5 diz o seguinte na tradução de Virgínia de Castro e Almeida. A meu preceptor não ter sido arrastado nos espetáculos do circo a tomar partido por verdes ou azuis, nem por pequenos ou grandes escudos, suportar a fadiga e restringir as necessidades, trabalhar por minhas próprias mãos e não acumular afazeres, acolher mal a delação. Este preceptor não é identificado por Marco Aurélio, muito provavelmente um lapso. Os comentadores e historiadores que se debruçaram sobre a sua vida acreditam que se trate de um sujeito chamado Apolônio de Calcis. Muito provavelmente é essa a identificação a ele devida. Esse preceptor, ou tutor, ou pedagogo, é alguém que o acompanhava nos seus primeiros anos, e mesmo desde o seu período dos seus anos mais tenros, ele já tinha percebido a violência que existia, muitas vezes ligada a esses espetáculos do circo. Então, esse preceptor tinha ensinado a Marco Aurélio a não tomar partido nesse tipo de disputa e nem mesmo tomar partido nesse tipo de conversa. Os verdes e os azuis eram duas equipes, dois times ligados às corridas de bigas, os cocheiros ou aurigas, e os pequenos escudos ou palmulários eram gladiadores, e assim como os tais escutários, que tinham os grandes escudos. Então, não prestar atenção a essas coisas, tendo-se em vista que se tratava de algo que não competia muito à classe de Marco Aurélio, e também algo que quase sempre estava ligado a uma espécie de violência. Esses jogos, esses espetáculos que eram apresentados no circo, tinham algo de divisivo mesmo, né? Algo de potencialmente rebelde, potencialmente insurreto. Há uma frase da qual eu gosto muito, embora a atribuição dela não esteja correta, e que eu vi atribuída a George Orwell, que é: o futebol é o início da guerra civil. Estes jogos que a plebe adorava em Roma eram, de certo modo, o início da guerra civil. Em 532, já em Constantinopla, na época de Justiniano, houve a chamada Revolta de Nica, durante justamente uma disputa entre os verdes e os azuis, que continuaram existindo. Uma espécie de briga de torcidas que se transformou numa insurreição generalizada, que foi reprimida com uma violência imensa por parte do exército a mando do imperador Justiniano. Então vejam como são potencialmente violentas essas manifestações todas. E Marco Aurélio aprendeu a ficar longe disso com o seu preceptor. Suportar a fadiga e restringir as necessidades, bom conselho, uma boa recomendação, né? Um comportamento interessante, não ter frescuras na hora de trabalhar, ser operoso e não acreditar muito nos delatores, nos psicofantas, nos caluniadores. Isso é o que ele devia ao preceptor. Aí ele vai falar de uma figura que foi o seu mestre de pintura, embora tenha lhe dado algumas noções de filosofia também. A Diogneto. Não me dedicar a ocupações insignificantes, não perder tempo com ninharias, com futilidades, com coisas triviais. Não dar crédito a contos de adivinhos e mágicos sobre encantações
evocações de gênios e outras fábulas. Então, ter a piedade relativamente aos deuses, sim, algo que ele tinha aprendido com a própria mãe. Agora, ser supersticioso, acreditar em feitiçarias, coisas assim, era algo que ele não devia fazer. Parece que ele chegou a aprovar algumas leis, já quando imperador, contra esse tipo de exploração da boa-fé do povo. Não me apaixonar pela criação de codornizes e futilidades semelhantes, coisas pequenas não deveriam ocupá-lo. Suportar a franqueza dos outros, algo muito importante, algo que anda bastante em falta, né? E ser um imperador que suporta a franqueza é muito importante para retificar as suas ações que possam estar erradas. Quando o imperador, o soberano, não suporta bem a sinceridade alheia, ninguém lhe diz a verdade, só há bajuladores à sua volta, e isso pode conduzir ao desastre, à ruína. Amar a filosofia e ter sido discípulo de Báquio, depois de Têndasis e depois de Marciano. São figuras que têm menos importância na vida de Marco Aurélio. Talvez tenha tido algumas aulas com eles, mas não lhes dedica sessões inteiras, entradas inteiras. Mas o amor à filosofia vem com Diogneto. É algo que é ensinado por Diogneto. Ter escrito diálogos na minha infância, diálogos ou tratados na minha infância. Há alguns tradutores e filólogos que põem em dúvida a afirmação feita aqui, dizem que talvez seja um não ter escrito diálogos na minha infância, né? Tendo isso em vista uma certa desconfiança que ele tem relativamente a excessos da escrita. Mas o texto que chegou até nós diz ter escrito diálogos na minha infância, isto é, Diogneto teria estimulado essa atividade. Ter-me costumado a enxerga, a manta de peles e a todo o regime da disciplina grega. Então, primeiro que lhe apresenta a filosofia na Grécia Antiga e no Império Romano era uma forma de viver. As escolas filosóficas determinavam todo um regime ou modo de viver que não se assemelhava muito ao do comum dos mortais, do comum das pessoas. Os filósofos, os que atendiam às aulas dessas escolas, vestiam-se de outra maneira, tomavam banho de outra maneira, andavam de outra maneira, dormiam de outra maneira, e há uma menção a isto aqui. E complementando esta informação com algo que nós colhemos dos historiadores, disse que Marco Aurélio, desde os 12 anos, teria tomado a toga dos filósofos, e em especial dos estoicos. Então, ele, no meio daquele luxo, desde muito cedo, já dormia em colchões finos ou no chão, não tinha grandes vaidades no vestir-se, tomava banhos frios em dias frios, tinha aquela dureza que vinha dos cínicos e dos estoicos, o que chamava a atenção dos seus familiares e desgostava alguns deles, inclusive a sua mãe. Por mais que ela lhe tenha ensinado a simplicidade no modo de vida e o desprezo pelo luxo, ver aqueles excessos filosóficos ou movidos pela paixão à filosofia no filho a contrariava. E ela insistiu bastante para que ele deixasse esses modos extravagantes e se tornasse alguém mais condizente com o ambiente em que ele vivia. E a solução que ele encontrou, digamos assim, foi diminuir a pompa da sua corte, ter uma corte mais simples, usar vestes menos espalhafatosas, menos luxuosas. Foi mais ou menos essa a solução que ele conseguiu. Ele de fato usava a púrpura, de fato usava aquelas roupas que o cargo pedia, mas por gosto mesmo ele teria vivido como um estoico, como um filósofo, um seguidor do Pórtico. Desde os 12 anos nós vemos essa dureza, esse gosto pela austeridade desenhado no imperador. Por fim, aqui a nossa entrada 7, a Rústico, Junius Rústicus, uma das figuras mais importantes na vida de Marco Aurélio, uma das figuras com quem ele teve a maior proximidade, né? Ele diz que aprendeu dele o seguinte: ter compreendido a necessidade de disciplinar e cultivar o meu caráter. Basicamente, isto é
uma súmula, um resumo do estoicismo, né? Ter compreendido a necessidade de disciplinar e cultivar o meu caráter. De um estoico tem que aprender isso mesmo em primeiro lugar. Não me ter deixado levar pela paixão da sofística a escrever ensaios didáticos, nem a declamar exortações, nem a querer, com ostentação, passar por homem ativo e benfazejo. A querela entre a retórica e a filosofia é bastante antiga, data pelo menos da época de Sócrates, e o problema que os filósofos viam na retórica, isto é, na arte de bem falar e bem escrever, era que por meio das palavras se podia passar uma impressão falsa aos outros, se podia ornar uma mentira de enfeites notáveis, se podia fazer uma mentira passar por verdade por conta de uma habilidade estilística ou de oratória. Isso era visto como um problema para os filósofos. E Rústico vai justamente colocar Marco Aurélio como alguém que se preocupava com essas questões. Vai colocar Marco Aurélio em uma posição de alerta. Marco Aurélio, enquanto alguém voltado à política, alguém que desde pequeno tinha sido criado para ocupar uma posição política e que veio a assumir o trono em 160 depois de Cristo, evidentemente foi treinado na retórica, precisava saber falar, precisava saber escrever, gostava muito de escrever, aliás, fazia muita questão de redigir os próprios editos, as próprias leis, as próprias determinações. Mas é necessário fazê-lo segundo um espírito de sinceridade, um espírito de franqueza, e não usar essa retórica para dar a entender coisas que eram falsas. Abster-me da retórica da poesia de frases estudadas, isto é, preferir a leitura da filosofia à leitura das belas letras. Não andar por casa com vestuário de gala e evitar outros disparates semelhantes, isto é, não querer dar aos outros a impressão de que era uma coisa quando era outra. Essas roupas cerimoniais ele usava, mas não nos seus momentos íntimos, privados. Ele as usava por ossos do ofício, por questões da sua própria posição. Mas usá-las fora de hora, no momento não apropriado, era algo que ele evitava e tinha aprendido com Rústico. Ter na minha correspondência a simplicidade com que ele, Rústico, escreveu de Sinoessa, cidade na Campânia, ali no sul da Itália, perto de Nápoles, a minha mãe. Então, buscar uma simplicidade do estilo é algo que ele tinha aprendido com Júnior Rústico. Era algo próprio dos estoicos mesmo. Né? Há alguns comentadores que dizem que Marco Aurélio não era assim tão sem ornatos quanto acreditava, que ele escrevia de uma maneira não tão simples quanto pensava, que havia um rebuscamento no que ele escrevia, e talvez ele não tenha sido um bom aluno de Júnior Rústico nesses casos. Né? Estar pronto a perdoar e a reconciliar-me com quem me irritou ou ofendeu. Então, ter uma receptividade, uma condescendência para com aqueles que o tinham ofendido, apenas mostra o desejo de fazer as pazes. Assim que a pessoa se mostrava, digamos assim, desejosa de uma reconciliação, aceitar essa reconciliação, não ser vingativo, não ser rancoroso, era algo que ele tinha aprendido com Júnior Rústico. Então vemos aqui que uma ideia de uma certa simplicidade bondosa, de uma certa generosidade, estava bastante ligada a este mestre. Ler cuidadosamente, não me contentando com uma compreensão superficial. Muito importante isso, né? Ler, reler, tresler, prestar atenção, sopesar as palavras, algo que ele tinha aprendido com Rústico. Porque, do contrário, as leituras se tornam superficiais, se tornam coisas de pouca monta. Não concordar facilmente com os faladores, com aqueles que falam demais. Então, desconfiar dos falastrões, desconfiar daqueles que usam muitas palavras. E, por fim, isto é muito importante na vida de Marco Aurélio, conhecer os comentários, aqui é um termo pelo qual Dona Virgínia traduz algo que nós entendemos hoje como as diatribes de Epicteto, de que ele, Rústico, me emprestou um exemplar. As diatribes de Epicteto são uma obra não escrita por Epicteto, e sim por um dos seus discípulos, Flávio Arriano, que tinha recolhido trechos de aulas, diálogos públicos e outros ensinamentos
do célebre Frígio, que mancava de uma das pernas, um dos maiores filósofos estoicos da antiguidade. E ele tinha sido um escravo, né, um escravo coxo, vivia numa cidade retirada, né, ali na região, ali na Grécia, no norte da Grécia, e ter conhecido as diatribes de Epicteto foi muito importante para Marco Aurélio, porque isso mudou a sua vida. Então, ali ele viu um estoico em ação, e a partir dali a sua vida mudou. Hoje nós temos as diatribes de Epicteto em 4 livros. Ao que parece, na antiguidade eram 8 livros, então perdeu-se mais ou menos a metade do que existia. Ainda assim, é uma obra muito interessante, infelizmente sem tradução integral para a língua portuguesa, e nós veremos muito mais adiante, em outros livros, correspondências muito próximas, muito estreitas entre o que Marco Aurélio pensava e o que Epicteto pensava. Muitas pessoas veem nessa correspondência, nessa proximidade, um indício muito forte da versatilidade desse estoicismo romano. Ele servia tanto a um ex-escravo quanto ao imperador de Roma. Muito bem, vimos aqui as entradas 5, 6 e 7 do primeiro livro das Meditações de Marco Aurélio. Continuaremos no próximo vídeo falando de outros mestres com quem Marco Aurélio teve lições também importantes. Eis o que eu tinha a lhes dizer por este vídeo. Um abraço, até o próximo. Tchau!